Olá, gente querida! Eu sou Genival Cruz, psicanalista clínico e empreendedor. Sejam muito bem-vindos ao The Journey Podcast. E eu sou a Nath Silva, empresária acadêmica em psicologia, e esse podcast ele foi pensado em trazer convidados estratégicos para te auxiliar na jornada de desenvolvimento e sucesso pessoal. Esse podcast foi pensado e nasceu no nosso coração para cumprirmos a nossa missão de ajudarmos muitas pessoas além fronteiras. Então, eu quero que você fique muito à vontade nesse bate-papo que nós vamos ter aqui ao longo desse tempo juntos. Vai ser muito bacana e vai agregar muito conteúdo aí para a sua vida. É isso aí, sinta-se à vontade, pega o teu café, para quem não toma café, pega um chazinho. E vem aqui com a gente nessa jornada. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante que afeta hoje em dia muitas pessoas, né? E com a nossa rotina, com a tecnologia, esse assunto ele vem sendo muito evidenciado, que são as feridas emocionais, né, Genivão? É verdade. Mas antes de falarmos sobre feridas emocionais, Natália, eu tenho que dizer que assim, esse sonho nasceu no nosso coração, mas para que esse sonho se tornasse realidade, nós também temos pessoas nos ajudando, nos apoiando, e eu quero falar aqui sobre a Ara Norte Veículos, uma empresa na área de carros, comércio de carros, que é espetacular. Eu particularmente sou cliente há muitos anos e a Ara Norte Veículos está nos apoiando neste projeto maravilhoso. E você pode contactar o Wagner, o Cleverson, são amigos preciosos. E eu tenho certeza que se você mora aqui na região de Arapongas, Londrina, Maringá, eles têm carros de altíssima categoria que você pode adquirir. Fale com eles que você ouviu sobre a empresa aqui no podcast, você vai obter aí um desconto significativo. Vai lá, você vai encontrar o seu negócio perfeito. Pensando, né, em ajudar as pessoas, hoje vocês vão apenas nos conhecer, né? Esse podcast nós vamos trazer aqui convidados estratégicos que vão ajudar demais a vida de vocês na área pessoal, emocional, profissional, financeira. Olha só, que bacana, que bacana. Que bacana. Então, assim, vem muito conteúdo por aí. Mas hoje é o nosso primeiro e nós estamos aqui, eu e a Natália, para que vocês nos conheçam. E hoje nós preparamos aqui um conteúdo muito legal para vocês. Então, fique aí com a gente. Nós vamos falar sobre feridas emocionais. Natália, para a gente dar aqui o start, né? Fale um pouquinho o que significa para você feridas emocionais. São rupturas psíquicas, feridas na alma, adquirida através dos traumas, né? Como Freud disse, a gente só cresce através dos traumas. E com os traumas, a gente acaba adquirindo essas feridas, né? É verdade, Natália. E assim, vale ressaltar que as feridas emocionais, elas são muito semelhantes àquelas feridas físicas, né? Que nós sofremos quando crianças. Então, uma criança, quando cai, ela se rala e abre uma ferida. Só que assim, qual é a grande diferença, né? Que a ferida física, nós passamos um remédio, um medicamento, e em poucos dias ela cicatriza. Mas quando essas feridas são na alma, elas são invisíveis, elas não são palpáveis, mas elas doem profundamente. Aí que está a grande questão, né? É por isso que elas são realmente rupturas psíquicas, como você bem disse, e essas rupturas, elas acontecem muito ali na infância, né? Os traumas que nós vivenciamos em casa, com pessoas com as quais nós convivemos. Então, as feridas, elas acontecem na vida de todos os indivíduos, queiramos ou não. Então, quer dizer que essas feridas, elas podem existir já na infância. Desde que período? Desde a vida intrauterina, não é? Então, só para você ter uma ideia, imagine uma mãe grávida, não é? E de repente, por alguma razão, ela rejeita essa criança. Então, assim, essa criança, ela já se sente rejeitada desde o ventre, né? E hoje, não apenas
a psicologia, as ciências humanas hoje, de um modo geral, mostram que a mãe, ela já tem todas as percepções ali, e a criança, melhor dizendo, tem todas as percepções do mundo externo. Então, se ela foi rejeitada, se essa mãe estava ansiosa, se ela estava deprimida, então essa criança, ela já vai é, ter um sentimento de rejeição já no útero da mãe. Olha que coisa maluca. É. E a partir dos 6 meses, a criança ela já consegue ter sensações, né? E sentimentos também. Então, mas eu acredito, isso é uma opinião pessoal minha, que antes desses 6 meses, se essa mãe está nessa situação de rejeição e tudo mais, ela também já consegue sentir, né? E uma vez eu lembro que você tinha comentado comigo que a partir das feridas emocionais, desde a vida intrauterina até os 5 anos de idade, elas ajudam até a formar como será o nosso corpo, né? Exatamente, né? Tem uma teoria, né, que eu particularmente gosto de utilizá-la, né, que é, a criança, é claro que depende aí de cada perfil de personalidade, mas assim, à medida que a medula espinhal ela vai se formando, né, como se fosse um fio desencapado, e esse fio vai compondo a medula, então assim, cada traço de caráter no seu tempo, mas já define ali que tipo de mente e que tipo de corpo esse ser humano vai ter. Então, só para você ter uma ideia, Natália, hoje é possível nós olharmos para um indivíduo, quer uma criança, quer um adulto, e pelo corpo dessa pessoa nós fazemos uma análise das suas principais dores, como também das suas habilidades, das suas competências. Fantástico, né? É, e essas feridas emocionais? Como que a gente pode identificar elas numa criança, ou num jovem, ou num adulto? Né? A gente vê que tipo de comportamento essa pessoa emite quando tem, por exemplo, uma ferida da rejeição. Então, na verdade, as feridas elas se manifestam das mais variadas maneiras, quer em crianças, adolescentes ou adultos, como você citou. E é importante que você e quem estiver nos acompanhando entenda o seguinte, né? Que uma pessoa ferida, ela muda o seu comportamento, né? Ela muda o seu comportamento. Isso é muito comum na televisão, nas redes sociais. Quando uma criança, por exemplo, ela é abusada, ela muda o seu comportamento, ela fica mais calada, ela fica mais introvertida, chora muito mais, porque ela foi abusada, não é? Então, assim, ela está se sentindo abandonada, talvez, pelos pais, rejeitada, enfim, uma série de fatores que podem estar passando pela mente dessa criança. Mas muda muito. Então, muda o comportamento, muda, pode gerar transtornos mentais, né? Gerar problemas também psicossomáticos, né? Pode se manifestar dessa forma. Mas, assim, para alongar um pouquinho só essa fala, para as pessoas nos entenderem melhor, mas elas geram problemas assim na autoestima, né? As feridas de um modo geral. Na autoestima, as pessoas se sentem depreciadas, não se sentem amadas, não se sentem cuidadas, problemas também nas relações interpessoais. Elas começam a ter muitos problemas com elas mesmas, né, que são os problemas interpessoais e os problemas interpessoais. Aí problemas na família, problemas com o marido, com a mulher, problemas no trabalho, enfim, são várias as manifestações, né? E é possível também que essas pessoas com essas principais feridas emocionais, elas busquem em outras pessoas nutrição para essas feridas, né? Porque, como a gente havia já conversado, elas têm um ganho secundário, né? Talvez uma atenção que ela não recebeu, ela tem a ferida da rejeição, uma atenção que ela não recebeu, ela busca uma pessoa super protetora. E aí, essa pessoa acaba se auto-sabotando, porque pessoas que são muito carentes devido a essas feridas emocionais, elas sempre vão buscar alguém com uma grande tendência de proteção. E aí ela pode cair na mão
do narcisista, né, de um psicopata, e porque essas pessoas narcisistas e psicopatas vão maltratá-las, mas vão estar sempre nutrindo as feridas emocionais delas, né? Tem toda a razão. Realmente, essas pessoas feridas, elas buscam realmente pessoas que, uma linguagem bem simples, lambam suas feridas. Então, assim, elas vão buscar essas pessoas para que nutram suas feridas através de atitudes, de comportamentos, onde elas se sintam um pouco mais amadas, mas, na verdade, elas já são dependentes e elas podem gerar codependentes de toda essa situação traumática. E é interessante também que muitas delas não querem cura, não querem porque tem um ganho secundário. No fundo, elas gostam de se sentir as coitadinhas, as vítimas, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém me dá uma oportunidade, enfim, a vida é muito injusta comigo. Então, esse ganho secundário, ele pode ser um impedimento para que essas pessoas alcancem a cura. A gente vê isso muito na rua. Às vezes alguém te pede, bate a porta da sua casa e pede lá comida, né? E você fala, poxa, eu tenho um trabalho para você não capina aqui o terreno ao meu lado? Não, não quero. Por quê? Se ele for curado daquilo, ele perde aquele ganho secundário, que é ganhar a marmita, ganhar a comida, ganhar o pão de alguém. Então, assim, é também no aspecto emocional. Tem gente que não quer se curar porque vai perder esse ganho secundário, seja ele qual for, ainda que um afeto miserável de alguém. Certo. Vamos fazer uma pausinha para água? Enquanto isso, eu queria falar dos Estilos Calçados, que também é um dos nossos patrocinadores aqui. Queria agradecer por acreditar no nosso sonho e estar nos acompanhando. Então, Genival, nessa nossa conversa, eu confesso que nas terapias que fiz, inclusive com ele, eu entrei achando que eu tinha 5 feridas emocionais e mais uma sexta que eu criei na minha cabeça. Porque são tantas histórias, né, tantas vivências, apesar de nova, que já tive, que cheguei só o pau da gaita, aqui em Arapongas, achando que já não tinha mais jeito para mim, sem perspectiva, e acabei buscando pela terapia. Foi a melhor coisa que fiz, porque a partir da terapia comecei a estudar psicologia, né? E aí me encontrei. Mas até hoje eu fico pensando, fazendo uma retrospectiva assim da minha vida, eu penso assim, nossa, eu tenho as 5. E eu tenho que me curar das 5 todos os dias, porque o nosso cérebro ele sempre vai buscar o que a gente viveu de ruim para nos proteger, para que a gente não viva novamente, né? Uma ferida que eu descobri na terapia com você, que eu achei que eu não tinha, mas quando você me trouxe essa revelação, esse insight, eu falei, meu Deus, eu tinha isso. Foi o abandono, né? Porque os meus pais se divorciaram muito cedo. Acho que eu não tinha nem 1 ano, se eu tinha acabado de completar. E meu pai foi, né? E minha mãe ficou comigo. Só que o meu pai passou por algumas situações que ele teve que se ausentar por um tempo e quem teve que dar conta do meu serzinho foi minha mãe. Então ela trabalhava em 3 empregos para me sustentar, para dar uma vida para mim. Nunca nada me faltou. Mas na terapia, eu lembrei de um dia que eu queria sair com os meus amigos. E a minha mãe não deixava eu sair quando ela não estava em casa, por preocupação. Hoje eu entendo. Mas eu queria muito sair com os meus amigos, minha mãe não deixava, eu estava muito irritada porque eu só ficava em casa, porque minha mãe só trabalhava. Quando que eu ia sair, né? E aí eu liguei para ela e falei, eu quero ir, eu quero muito ir, não sei o quê. E ela falou, não, porque eu não tô. E aí eu peguei e falei assim, você também só me deixa sozinha? Eu nem vejo você. Quando eu acordo, você não tá. Eu vou dormir, você não tá. Você só trabalha. Eu vou ficar aqui em casa presa? Você não... E começamos uma discussão muito forte. E eu gritava tanto nesse dia, eu gritava tanto que a minha vizinha de porta veio ver o que estava acontecendo comigo.
Mas para mim isso passou. E quando eu fui fazer a terapia, eu lembrei desse dia. E aí eu vi que eu me sentia abandonada. Hoje sou grata pelo que minha mãe fez por mim, pelo que o meu pai me deu, porque foram mais do que eles receberam. Mas eu vi que eu tinha essa ferida do abandono muito latente em mim e que por causa disso eu tinha muitas consequências. Porque depois que me casei, eu tive muito medo de ser abandonada. E por medo de ser abandonada, eu ficava em cima. O que você está fazendo? Ligando toda hora. Onde você tá? Tá demorando 8 minutos a mais para chegar em casa. Por quê? Onde você foi? E não sei o quê. Não sei o quê. Era muito difícil para o meu marido, que inclusive estava fazendo um sinal assim com a cabeça. E, e a partir desse dia que eu tive esse insight na psicanálise, na análise que eu estava fazendo, eu quero deixar bem claro que é psicanálise, minha abordagem, a abordagem dele, eu parei. Eu parei de ser assim, eu parei. Eu não me interessava mais ligar para saber onde eu estava, não me interessava mais ligar para saber com quem tinha falado no dia, porque eu simplesmente relaxei, porque percebi a ferida e consegui, assim, ter uma ação sobre isso, né? Você já teve? Também sou humano. Sou humano. E ouvindo aqui a tua história, né? Inclusive fui esse canal, né, para te auxiliar. Isso é muito mais comum do que você imagina, né? Eu já atendi várias pessoas e que se sentiram abandonadas porque os pais trabalhavam muito, né? Mas assim, eu também já vivi, né, algumas feridas, né? Eu digo até que aquelas principais feridas que são rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça, eu já sofri todas elas. E todas elas me machucaram muito, me feriram muito, mas com a ajuda, claro, de Deus, que eu sou cristão e acredito muito em Deus, e a análise também foi assim, um instrumento gigantesco na minha vida, que essas feridas foram sanadas, né? Mas assim, eu acredito que uma das que mais dói no ser humano é da rejeição, né? E eu, quando criança, principalmente adolescente, sofri muito, né, com a ferida da rejeição, por vários fatores, mas sofri muito com a ferida da rejeição e como é ruim se sentir rejeitado. Só que quando você entende o que é a análise, você percebe que é sobre você, não é sobre os outros, né? Não são as pessoas que nos rejeitam, nós que nos sentimos rejeitados. E quando você busca ajuda profissional e você se cura e resolve tudo isso, aí você vai para a sua vida e que bom, né? Como a vida fica mais leve, né? Como é bom, né, Natália? Eu diria que é libertador. Só a gente que caminha nesse universo e outras pessoas que talvez estejam nos assistindo e que fazem parte dessa jornada maravilhosa, né, da psique, como é libertador você se autoconhecer e buscar ajuda e se curar dessas feridas que às vezes bloqueiam a nossa vida. E o negócio é que não é a ferida em si, né? Como é que a ótica que a gente, pela ótica que a gente viu, né, as situações que aconteceram na nossa vida. Porque quem olhar para a situação que eu contei agora pode falar assim, mas, gente, nada. Mas naquela época eu tive esse olhar, e aí veio a ferida, né, sobre mim. E quando eu fui fazer a análise também, eu percebi que de todas as feridas, dessas 5 principais feridas que eu tive, que eu achei que eu também não tinha, foi a traição. Me senti traída quando meu pai foi embora. Me senti traída quando meu pai se casou novamente. E eu fui saber que eu ia ter um irmão faltando um mês para minha madrasta ganhar. E eu me senti traída porque ninguém veio me perguntar se eu queria um irmão. Hoje eu amo aquele cabeçudinho. E por várias vezes eu me senti traída ao longo da minha vida, né? Puxada para trás. E aí eu ficava assim, tudo de ruim acontece comigo. Vítima, né? Eu nunca vou conseguir ser nada. Isso foi que a ferida da traição me trouxe.
eu nunca vou conseguir ser nada. O meu sonho era fazer, desde criança, era fazer uma faculdade de veterinária. Nada a ver com o que eu faço hoje, para mexer com animais de grande porte e tudo mais, era o meu sonho. E eu perdi a oportunidade porque eu pensava que se eu não fizesse isso, nada daria certo na minha vida. Então, eu não fui em busca de novos estudos, de abrir o leque, ter essa liberdade para escolher novas áreas, porque a ferida de traição me trouxe. Nada nunca vai dar certo na minha vida. Então, eu me casei. No dia que me casei, eu fui ao cartório achando que meu marido não ia, porque eu tinha certeza que não ia dar certo o meu casamento. Aí comecei a faculdade. Por Deus, foi o meu marido que falou assim pra mim, não tranca. Por quê? No segundo semestre, eu já falei, não vai dar certo, não. Não vou conseguir pagar. E já estou findando, quase. Eu percebo que as nossas feridas, elas são curadas com maturidade nos processos vividos. A pessoa precisa admitir, né, Natália? Sim. Admitir que ela precisa de cura é o primeiro passo. E aí tem essa jornada da cura, né? E o que eu acho interessante na nossa área é que, assim, as pessoas não são o que aconteceu com elas. Elas são o que elas decidem se tornar. Então, assim, na verdade, as pessoas usam muito, o tempo cura, mas, na verdade, o tempo não cura, é o que você vai fazer com o tempo que vai ser determinante, né? E até mesmo os cristãos dizem, Deus cura tudo. Na verdade, Deus é realmente o nosso Senhor que nos ajuda nesse processo aliado ao tempo, né? Agora, você ficar esperando o tempo curar, o tempo por si não cura, né? E se o tempo curasse, Deus seria desnecessário também. Porque daí fica fácil a gente pegar e jogar tudo no lombo, né? Exatamente. De Deus. Não, é só assim porque Deus quis, né? E não fazer nada a respeito, né? Eu acho que a fé envolve uma ação. Exatamente. Então, né? Isso aí. Eu acho que se a pessoa guardar essa frase que nós estamos dizendo aqui, né? Você não é o que te aconteceu, você é o que você decide se tornar. Por mais triste que tenha sido a sua história, a minha história, nós decidimos nos tornar pessoas diferentes. E graças a Deus que nos tornamos pessoas diferentes e estamos evoluindo. Sim. E a partir dessas feridas, como que a gente consegue ressignificar? Porque, assim, eu sei da minha vida, mas tem várias pessoas por aí, né, que elas sofreram muito mais do que eu já ouvi histórias nessa trilha acadêmica e tudo mais. Já ouvi histórias, assim, horrorosas de abuso, de pessoas que desmaiaram para poder se proteger de uma situação muito séria, de um abuso, de pessoas que relatam assim, olha, eu saí fora do meu corpo porque eu não sei o que aconteceu. O cérebro desligou, sabe? Como que se ressignifica uma ferida dessa? Porque uma pessoa que sofreu uma situação extrema dessa, ela já adquire essas feridas como um combo, né? Qual é o caminho para ressignificar? Então, o passado, ele precisa ser revisado. Primeira coisa, revisar esse passado. E revisar o passado dói. Dói. Eu já atendi uma paciente vítima de abuso do padrasto e ela urrou no meu consultório. Urrou, literalmente, lavou o chão com lágrimas e eu tive que deixá-la viver aquele processo, aquele momento, porque ela começou a revisar o seu passado. Repito, é doloroso lembrar desse passado, mas o passado precisa ser revisado, né? E depois que você revisa, você precisa resolvê-lo. Resolver esse passado. Agora, resolver o passado também não é achar que as memórias vão desaparecer da nossa mente. Não, elas continuarão lá. Todavia, quando você entende, né, esse processo e você é capaz de perdoar a si mesmo, de perdoar o agressor, então, assim, o perdão nos traz essa libertação. O perdão é libertador, né? Porque uma vez revisado, revisto, e você é capaz de perdoar
a você mesmo e perdoar o agressor, então você entra nesse processo libertador maravilhoso. E aí vem o ressignificar, que é olhar de uma outra maneira, né? De uma outra maneira para aquela situação, por mais trágica que ela tenha sido, por mais dolorosa que ela tenha sido, olhar de uma outra maneira, né? Tem uma ideia que eu aplico muito, que é da física quântica, né? Que assim, as cenas não mudam. O que muda? O olhar do observador. Eu posso chegar aqui, nesse ambiente onde nós estamos, que ambiente feio, que ambiente triste, etc. É o meu olhar. E a gente vê o mundo externo a partir das nossas lentes, que são os olhos, mas qual é o nascedor? É o nosso universo interior. Então, se o meu universo não estiver bem, ninguém vai me servir, nenhum ambiente será bacana, nenhum ambiente será agradável. Então, repito, não são as cenas que mudam, é o olhar do observador. Como você citou, que você hoje olha para uma mãe que trabalhava para te dar além do que ela podia. Então, hoje você olha a cena de uma outra forma. Na época, você olhava o quê? Com a mãe que te abandonava, que não ficava em casa, que você acordava e ela não estava, ia dormir, ela não estava. Mas a partir do momento que você olhou essa cena de uma outra forma, houve o quê? Uma ressignificação. E aí essa ferida se foi. Você lembra, você acabou de citar, você lembra de tudo, mas sem sentir dor. Esse é o grande segredo. É fazer as pazes com a sua criança interior, né? Exatamente. É fazer as pazes consigo mesmo, com a sua criança interior, e como a vida é gostosa, como a vida é prazerosa, não é? Você seguir sem essas feridas. E eu tenho notado, né, as histórias da vida, pessoas que a gente presta atenção. Algumas pessoas elas começam a se culpar pelas situações, que elas não tiveram controle nenhum. Por que que isso acontece? Na verdade, sim, tem pessoas que elas optam por ser vítimas, não é? Ser vítimas da vida. Então, são aquelas pessoas que se sentem vítimas do governo, vítimas do pai, vítimas da mãe. Ah, porque o meu pai não me deu uma oportunidade, porque a minha mãe não me ajudou, porque o meu irmão não me deu dinheiro, porque o governo não me ajuda, porque, enfim, essas pessoas optaram por serem vítimas, não é? Então, elas acabam se culpando e culpando os outros, né? A vítima, assim, ela se culpa e ela culpa os outros pelas suas tragédias, pelos seus dissabores. Mas, assim, a grande verdade a gente tem que dizer aqui, né, Natália, que todo mundo é responsável pela sua vida. Eu não sou responsável pela sua e nem você pela minha. As minhas decisões, as suas decisões, nós somos responsáveis por elas. E é claro que para cada decisão que nós tomamos, nós temos o quê? Consequências que podem ser benéficas ou maléficas. Então, assim, perda de tempo. Permanecer nesse cenário de vítima, não é? Ao invés de mudar o gatilho, mudar a chave e se tornar protagonista da sua própria história. E você acha que o ambiente ele influencia na cura ou na piora dessas feridas? Sem dúvida. O ambiente, né? Você sabe disso, eu trabalho com sistêmica familiar. Eu atendo muitas famílias no meu consultório, né? E quando eu digo famílias, às vezes a família inteira, porque a família é um sistema. Então, a parte afeta o todo e o todo afeta a parte. Então, quando você olha para um ambiente onde a criança se desenvolveu com brigas constantes, agressões verbais ou até mesmo físicas, às vezes um pai que foi alcoólatra, que chegava em casa, né, alcoolizado, agredia a mãe, agredia os filhos. Então, assim, a tendência é que haja uma piora dessas feridas, desse indivíduo, assim como também o ambiente, quando você muda de ambiente, essas feridas também podem ser amenizadas, né? Uma criança que viveu no lar, como esse que nós citamos, repleto de agressões, de surras, etc., discursos negativos, e de repente ela tem a oportunidade de mudar de ambiente, e esse ambiente é um ambiente saudável, então ela pode evoluir bastante,
porque esse ambiente vai contribuir para a sua melhora, para o seu crescimento, para o seu progresso. E como que é uma pessoa na vida adulta? Como que ela se comporta quando ela carrega uma ferida, por exemplo, de rejeição? Olha, as feridas, de um modo geral, elas trazem grandes prejuízos para o ser humano. Prejuízos psíquicos, né, distúrbios mentais, para a saúde física, né? Hoje, quando a gente estuda um pouquinho de psicossomática, por exemplo, você vê que muitas doenças, na verdade, elas têm origem emocional, né? Elas têm uma origem emocional. Então, assim, tem uma linha que eu gosto também de estudar, né? Que quando você sofre uma emoção, principalmente quando ela é intensa e forte, ocorre um biochoque, né? E, e esse biochoque vai emitir para o seu corpo, para algum órgão correspondente, aquela emoção. E se ela não for resolvida, cedo ou tarde, esse corpo vai reclamar, né? E aí o Freud dizia, quando a boca não fala, falam-se os dedos. Então, assim, esse é um dos fatores, ou seja, as doenças físicas são manifestações em grandes proporções de problemas emocionais não resolvidos, não elaborados, não ressignificados. E é claro também comportamento das pessoas, né? Tem gente que é agressiva, né? Tem gente que é agressiva e agride para se defender. Tem gente que é passiva, né? É uma vítima, mas é uma vítima passiva, é a coitadinha, como nós estávamos dizendo ainda há pouco, mas é uma pessoa com problema, né? Porque assim, uma pessoa passiva ao longo da vida, tudo está bom, tudo está legal para ela, tem alguma coisa errada, né? Então, esses fatores comportamentais, mentais e físicos, eu diria que são assim os principais, além dos relacionais. Para mim, pessoas feridas emocionalmente, fica muito claro quando você percebe a forma como elas se relacionam com as pessoas. Elas têm muitas dificuldades nos relacionamentos, principalmente familiares e interpessoais. Você vê que elas sempre terão problemas. Aí elas ficam mudando de empresa, cristãos que mudam de igreja o tempo todo porque não se resolvem. Acham que mudando de ambiente vai resolver aquele problema. Mas, na verdade, elas precisam se resolver consigo mesmas. Essa é a grande questão. E como que essa pessoa entende essa ferida emocional? Eu tenho um problema. Eu tenho um problema, eu tenho que resolver, eu tenho que buscar ajuda. Porque geralmente essas pessoas não querem ajuda. Geralmente quem busca ajuda para elas são os familiares que não estão aguentando mais, né? Uma pessoa depressiva, ninguém vai. Uma pessoa depressiva, ela está pensando em suicídio, em acabar com a vida dela. Ela não está pensando em terapia, até porque ela não produz dopamina. Sem dopamina, você não tem esperança. Sem esperança, você permanece na inércia, né? Então, são sempre os familiares que buscam. Mas como que é para essa pessoa perceber? Ó, entendi que eu preciso de ajuda. Olha, até para a terapia funcionar, uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes, olha, você precisa querer, você precisa desejar. Às vezes, quando uma adolescente vai ao consultório, eu pergunto, você veio porque você quis ou porque sua mãe te mandou? E se a mãe mandou, provavelmente não vai surtir o efeito a terapia. Então, assim, claro que essa pessoa deveria se perceber, se enxergar, mas nem sempre essa pessoa vai se enxergar. Como você citou, por exemplo, o depressivo. Está lá na cama, no quarto, não come ou come demais, ou dorme demais. Então, assim, ele não tem perspectiva. E aí, realmente, como eu disse ainda há pouco, a sistêmica familiar, ou seja, aí a família tem que ajudar, né? Tem que empurrar esse indivíduo na ladeira e falar assim, olha, socorro, vai buscar ajuda que a gente não está te aguentando mais. E aí, quer ou não, é uma das formas, empurrando esse indivíduo aí para terapia e buscando, às vezes não só terapia, às vezes precisa de outros profissionais também, né? Para que essa pessoa mude a sua história de vida. E aí, passando para essa linha sistêmica, fiquei curiosa de saber o seguinte: nessa linha sistêmica, o pai é quem empurra para a vida, né? Sim, sim. E se não tem o pai? Tem que Como que encontrar. essa pessoa... Então, um dos grandes problemas que a gente vê hoje na nossa sociedade é exatamente essas disfuncionalidades familiares
e também famílias totalmente adoecidas, né? Então, o pai, a figura paterna, tem uma importância muito grande na formação do sujeito. Tem uma importância muito grande, assim como a mãe, que é a nossa primeira, né? E o pai, ele tem na sistêmica familiar esse papel de empurrar o filho para a vida. Mas se não existe esse pai biológico, né, tem que existir um cuidador. O que é que pode ser? Um padrasto que seja saudável, um avô, um cuidador que possa realmente conduzir esse filho para a vida, porque alguém tem que empurrar esse filho para a vida. A mãe consegue desempenhar esses dois papéis? Tem mães que até fazem o possível, mas assim, uma coisa que a gente sempre diz na sistêmica familiar, que é a importância de cada um ocupar o seu papel. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. É, eu vi acho que foi no BBB, eu não assisto, mas eu vejo memes. É, que o cara falou assim, eu tenho que encontrar alguém que faça lá na casa, que faça as mesmas coisas que a minha mãe faz para mim. A minha mãe lava, passa e cozinha para mim. Eu não sei fazer nada e alguma mulher tem que fazer isso para mim lá dentro da casa. Que ferida que a gente pode arrancar de dentro desse ser para torná-lo um homem melhor? Na verdade, esse cara precisa tomar vergonha na cara, né? Porque ele está procurando uma mãe, né? Ele está querendo casar com a mãe dele. E isso é muito comum, viu, Natália? Gente que procura casar com a mãe. E, assim, na verdade, a gente se espelha muito, é verdade, né? Se você olhar, talvez, para o teu marido e olhar para mim, a gente acaba se espelhando muito. Mas esse cara está procurando o quê? Uma mãe para cuidar dele. E aí, se ele for para um casamento buscando essa mãe, ele vai ter problemas de cara, entendeu? Porque mãe é mãe, esposa é esposa, mulher é mulher, marido é marido. É um complexo do Édipo, né? Exatamente. Tem Mal resolvido, né? mal resolvido. Mas tem essa teoria do complexo de Édipo, vai até os 6 anos, ou é 12? Eu não me lembro. Até os 6 anos por aí, né? Às 6 anos. vezes tem algumas nuances ali, mas até aí, né? E toda criança passa por essa fase. Todo ser humano. E quando a família é desestruturada? Essa criança que passou por essa fase do complexo de Édipo, dentro de uma família sem estrutura, como ela chega na adolescência e vida adulta? Com muitos problemas. Precisando de terapia. Precisando de muita ajuda, né? Porque, assim, para o menino é o complexo de Édipo, né? E para a menina é o complexo de Electra, né? Então, o menino tem aquela paixão pela mãe, mas em algum momento da vida ele vai ver que ele tem um concorrente, que é esse pai. E se esse Édipo não for bem resolvido, ele vai ter problemas. E a menina, a mesma coisa. Tem aquela paixão pelo pai, mas ela vê que depois que tem aquela concorrente, que a mãe é a paixão do pai, e se isso não for bem resolvido também, ela vai ter problemas, principalmente nessa questão relacional. E aí, dentro desse complexo de Édipo, tem que, uma hora a criança entende que ela não vai vencer o concorrente, que é o pai e a mãe. Quando não tem ou o pai ou a mãe ou um padrasto que faz o papel, madrasta, essa pessoa não tem concorrente. Ela cria uma ligação com a mãe de uma forma que ela não consegue se desligar depois. A possibilidade é grande, né? Por que a gente vê hoje aí muito filhinho, né, com 40 anos, grudado com a mãe? Fala para mim. E não quer sair de casa, não quer casar. E quando casa, leva a mãe. E quando casa, leva a mãe. Ai, que beleza. E aí, dá tudo errado, dá tudo errado. Né? Só caso se levar a mamãe. Jesus amado. Se essa mãe cozinhar, ainda tá bom, né? Meu Deus. Que dá uma livrada. Vai dar muito problema, entendeu? Porque assim, e aí, eu gosto muito, né, que quando alguém vai se casar, tem um texto bíblico, né, que diz assim, e deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se à sua mulher. É um deixar geográfico, um deixar emocional, um deixar psíquico, um deixar financeiro. Como que uma pessoa que passou por uma família desestruturada, como é que ela consegue fazer essa ruptura? Ó, percebi que eu tenho essa ligação com a minha mãe aí, mas vou me casar.
Como é que eu faço para poder não ter uma consequência de um divórcio ou de um casamento infeliz? Precisa de ajuda, e principalmente nessa parte sistêmica, né? Para entender que a função dele, a partir do casamento, é a função marido, e ele tem uma mulher que a função é ser a mulher, né? E a mãe é a mãe, e aí tem que cortar esse cordão umbilical, senão acaba tendo problemas, né? Porque a mãe, se ela ficar ocupando, né, aquele lugar da mulher ali, então vai gerar problemas, com certeza, dentro desse casamento. E aí, além desse complexo de Édipo mal resolvido, as feridas emocionais, elas interferem também nessa ruptura que a gente precisa ter da vida adulta, de ir para a vida? Com certeza. O que mais se vê hoje, né, Natália? Pessoas que não conseguem alçar voo na vida profissional, na vida relacional, na vida financeira, porque elas carregam feridas profundas na alma e nunca se importaram, nunca buscaram ajuda. E aí, aquilo que nós falamos lá atrás, no início da nossa conversa, sobre a criança interior ferida. Então, essas pessoas foram feridas, muito provavelmente na infância, na adolescência, e elas se tornaram adultos, entre aspas, né? Porque, assim, crescem para cima, crescem para o lado, mas são adultos comandados pela criança interior ferida. E aí, por que essas pessoas não vão para frente? Porque, vamos pensar aqui, ó, casamento não é para criança, é para adulto. Vida profissional não é para criança, é para adulto. Lidar com o dinheiro não é para criança, é para adulto. Então, essas pessoas, se não forem tratadas, se não forem realmente, se não buscarem ajuda, elas vão viver uma vida medíocre e talvez sofram muitos danos por conta dessas feridas que carregam e mantêm o orgulho, não é? Porque às vezes são pessoas orgulhosas que dizem assim: eu não preciso de terapia, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de psicólogo, psicólogo é para doido, psiquiatra é para doido. Gente, foi o tempo, né? A gente precisa desmistificar isso, né, Natália? Pelo Nossa, contrário, todo mundo deveria fazer terapia. todo mundo deveria. Eu passei por uma situação na minha casa, dentro da minha casa, aconteceu uma pessoa muito próxima a mim entrar numa depressão assim, de tomar muitos remédios. Um para acordar, outro para dormir, um para ser feliz, outro para conter a felicidade. Uhum. Essa pessoa estava vivendo em função dos remédios, em função dos remédios. Na época nós fazíamos parte de um corpo de uma igreja local e essa, esse meu ente foi chamado para uma conversa onde jogaram na cara dessa pessoa que isso tudo era falta de fé e demônios, né? Demônios que estavam agindo no corpo dessa pessoa e por isso que ela estava daquele jeito. E a pessoa já tinha desmaiado de surto, de cansaço. Hoje, que tem o burnout, eu acredito que foi uma depressão, mas também tinha um burnout ali, que trabalhava muito. Mas foi feita uma roda de conversa para falar, ó, você tem demônio, tem que expulsar. E aí nós fomos no psiquiatra, o psiquiatra chamou toda a família e falou, isso não são demônios, são falta de hormônios que não estão sendo mais produzidos por causa da rotina e de tudo que viveu, do excesso de passado que está acontecendo e não conseguir levar a rotina atual, que também está muito puxada. Explicou tudo pra gente, como funcionava e tudo mais. Mas nessa época a depressão era uma doença muito nova e isso me causou assim, uma revolta extrema, porque as pessoas falam do que elas não sabem. Elas falam do que elas não conhecem. Sim. E que nunca viveram, não tiveram ninguém na família, aí é fácil, né? Falar, é demônio. É interessante, né, Natália. As pessoas precisam entender o seguinte, que o ser humano ele tem uma tríplice dimensão, né? Isso serve para o cristão, para o não cristão. Quais são essas dimensões? Nós temos corpo, alma e espírito. Quais são as funções do nosso corpo? Ingestão, digestão e excreção. Funções da alma: intelecto, vontade e sentimentos. Quais são as funções do espírito? Intuição, comunhão e consciência. Isso não se desconecta. Nós somos seres tridimensionais. E aí cabe às pessoas competentes identificarem
os problemas de caráter espiritual, emocional e mental ou físico, no caso médico. Então, assim, as pessoas erram muito e erram gravemente, né, quando elas querem diagnosticar certas situações que não são da sua competência, como é o caso que você citou, né? E claro que existem muitos outros. Então, assim, todo caso precisa ser avaliado, né, por profissionais. Então, o pessoal aí achando que era um problema espiritual, e era um problema o quê? De ordem física, um esgotamento físico e mental. Olha aí. Então, assim, as pessoas precisam conhecer para falarem alguma coisa sobre o assunto, e não dando o seu diagnóstico assim, de qualquer forma, né? É que também eu acho que a internet deu voz para todo mundo, né? É tanto para o bem quanto para o mal. Então, hoje a gente vê muita coisa. Eu até dou muita risada de vídeo que eu vejo do pessoal fazendo orações e tudo mais. Assim, que você fala assim, meu Deus do céu. E é isso que você falou, falam sem ter competência para aquilo. Só que elas não percebem que as pessoas, quando estão diante de um líder espiritual ou qualquer outra pessoa com algum tipo de autoridade, seja um professor ou um mentor, elas estão desarmadas, elas estão vulneráveis para qualquer fala desses mentores, pastores ou líderes religiosos, espirituais, tanto faz. E por elas estarem vulneráveis, aquela palavra daquela pessoa tem muito peso. Sem dúvida. E isso traz uma responsabilidade para essas pessoas. E aí uma dessas pessoas falar para você que está já passando por um momento de desesperança, que você tem demônios e que isso é falta de fé, de acreditar em Deus, isso tem um peso muito maior do que qualquer outra pessoa que chegasse, nem que fosse do seu serviço ou do seu convívio ali social, falasse para você a mesma coisa, né? Então, isso é uma irresponsabilidade, né? Sim, verdade. E realmente uma figura de autoridade tem um peso muito grande na palavra, né? Quer seja um padre, um pastor, um pai, uma mãe, enfim, tem um peso muito grande, como você disse. Mas as pessoas precisam repensar suas palavras, né? Porque nessa situação que você comentou, uma irresponsabilidade sem precedentes. Sim. E a gente estava comentando antes da gente começar a gravar aqui o nosso podcast sobre as feridas emocionais que vêm quando nós somos criados por mães e pais narcisistas. É um assunto que está muito em alta, eu estou vendo bastante vídeos sobre isso. E eu vi um vídeo de uma psicóloga especialista em filhos de pais e mães narcisistas, e a frase dela me chocou muito, que ela falou assim, que quando uma criança ela é filha de um pai ou de uma mãe narcisista, mais de uma mãe, ela quis especificar, essa criança, ela não deixa de amar os seus pais, ela deixa de amar a si mesma, né? E com a falta de amor a si mesmo, o que eu entrego para o mundo, sendo que eu não me amo? Que tipo de ferida isso me traz? É uma relação bem complicada com o narcisista, né? Principalmente se for um pai, se for uma mãe, e uma mãe narcisista, né? Eu já acompanhei alguns casos assim. O filho é apaixonado por aquela mãe, mas ele acaba se auto-sabotando, né? Porque aquela mãe o deprecia, né? Porque os discursos são muito pesados, né? Discursos que diminuem, discursos que cobram, discursos que comparam. Ah, o fulano é melhor do que você, o seu primo é melhor do que você. Então, assim, esses discursos são muito pesados. E aí ele não deixa de amar essa mãe, mas ele sofre muito e acaba se auto-sabotando, deixando um pouco esse amor próprio de lado, esse autocuidado de lado. E é muito comum, né? Eu vejo isso muito na clínica, e essas pessoas têm muitas dificuldades de irem para a vida também. E como que eu, como um adulto, reconhecendo agora que sou um filho dentro, que estou com a minha vida ruim demais, vou para a vida, decido ir, que caminho, por onde eu começo?
Olha, tem que buscar ajuda, inevitavelmente buscar ajuda profissional, porque assim, essa pessoa, ela está sem senso de propósito, ela não tem uma coisa fundamental, que eu diria, para o ser humano, que é esse autoconhecimento, né? Porque, como eu sempre digo para os meus pacientes e para as pessoas que são próximas, o autoconhecimento é libertador, Natália. Como é bom você saber o que você gosta e o que você não gosta. Onde você quer ir, onde você não quer ir. Com quem você quer andar e com quem você não quer andar. É muito bom isso, né? Então, assim, essas pessoas precisam de ajuda porque elas não têm esse autoconhecimento, elas não têm senso de propósito, elas não sabem, né, responder aquelas perguntas cruciais que todo ser humano busca, né? Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida aqui? E para onde eu vou quando eu morrer? E dificuldade em dizer não. É, essa dificuldade de dizer não é sim alguém que muito provavelmente tem uma ferida de rejeição, de abandono, né? Porque quando eu digo sim para o outro o tempo todo, eu estou, na maioria das vezes, dizendo não para mim mesmo, né? Aquelas pessoas que dizem assim, ah, quer comer o quê? Ah, qualquer coisa serve. Bom, qualquer coisa serve. Não tem um gosto, não tem alguma coisa que ela gosta. Então, assim, essa pessoa carrega uma ferida. Então, assim, por que ela tem dificuldade de dizer não? Porque ela quer agradar todo mundo, para não se sentir rejeitada. E aí, dizendo sim para A, para B ou para C, ela recebe migalhas de amor, né? Ela recebe migalhas de amor. Então, assim, e se sentir rejeitado, eu diria que é horrível. Você sofre duas vezes. Sofre porque não se sente amado e sofre porque se sente rejeitado. Nath, foi um prazer enorme esse bate-papo aqui com você. Foi um tempo muito especial, onde eu acredito que nós dois aqui crescemos, evoluímos, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar aí muito na vida aí dos nossos queridos que nos assistirem. Suas considerações Eu finais. que quero agradecer imensamente pela oportunidade, por acreditar em mim, por acreditar no meu potencial, por me chamar para esse projeto que é tão bonito e que eu faço muito gosto. Pela terapia virtual, que a gente vai falando, conheci um amigo, e a gente. E quero que Deus continue abençoando os nossos projetos, os nossos sonhos e que nós possamos ajudar muitas e muitas pessoas através da internet. Que bom. Então, você que está nos assistindo aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe o máximo que você puder para que essa mensagem de hoje e as outras que virão possa alcançar o maior número de pessoas possível, porque repetimos aqui, o nosso desejo aqui é ajudar você da melhor forma possível. E para que esse projeto seja essa realidade que já se tornou, nós temos mais um grande parceiro, que é a Ceval Móveis, do meu amigo César. Se você deseja comprar móveis de alto padrão, móveis de altíssima qualidade, anote aí o contato que está aí embaixo, passando na sua tela, da Ceval. Fale com o César, ele vai te dar um desconto. Diga também que você ouviu aqui no nosso podcast e você vai obter um desconto maravilhoso, tá? Então, eu e Natália estamos aqui finalizando e convidando você para seguir conosco nessa jornada.